Isso que se está vendo aqui, essa estrutura metálica, essa música e esses atores, eles estão fazendo aqui em Passo Fundo, nesse teatro, um dos espetáculos mais bonitos atualmente em cartaz no Brasil. Eu digo isso porque acompanho cotidianamente quase a produção carioca e paulista, etc. Eu confesso que não tinha tanta expectativa de, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, encontrar um espetáculo que se vê nos festivais de Nancy, ou que seria comum se encontrar em Paris, nos subúrbios de Paris, onde há muito teatro experimental. Hoje no Brasil ninguém está oferecendo chances de experimentar. Está muito difícil obter recursos para produzir e, sobretudo, está muito difícil ter tempo, paciência e tolerância para fazer um espetáculo sensível, delicado e compatível com a demanda que se quer da arte num momento tão tumultuado da vida, do mundo e do próprio Brasil. Eu trouxe 2 objetos, né? Que em ordem cronológica, esse aqui é o cartaz Depois da Chuva, né? A Betinha dormia em cima da Miris Carolina, vamos. Eu digo, ai, Eu sabia que era cara, ela disse. Tinha aquele cenário da Gilson Mesquita, né? Que era aquele globo de ferro que o trem ia subindo lá. 5 horas pra montar. Os caminhos se bifurcam, né? Os caminhos abrem. Eu ia para o UPF às 7 da manhã e saía a hora que saía. Não tem problema trabalhar 6 horas por dia quando tu é jovem, entendeu? Pelos próximos 3 anos eu não vou montar espetáculo porque eu vou fazer isso. A gente lotava o Múcio, lotava aquela sala de espetáculo. Eu procurei qualificação artística e encontrei humanidade. Um núcleo de pesquisa em teatro significa que você vai fazer o que for preciso para esmiuçar a sua arte, né? E eu comecei a ver que aquilo que talvez eu buscava existia. Não era uma coisa maluca da minha imaginação. E daí eu tinha essa vontade muito louca de fazer um núcleo de pesquisa, mas não fazia eco. E aí eu conheci o grupo Moitará, que o Márcio Bernardes fazia parte. Sou eu ali, sabe? Quando eu chego em Passo Fundo, eu não cheguei lá com a ideia de montar nada disso, né? Mas o Depois da Chuva, ele nasce assim, com esse treinamento, trabalho de treinamento do ator. Então a gente foi para a sala de aula com todas essas ideias. E aí sim a gente falou, então é agora que vamos ter o núcleo de treinamento, que no começo era núcleo de treinamento de teatro experimental Depois da Chuva. E o Marino logo se juntou a nós. Foi assim que tudo começou. Os primeiros anos foram muito difíceis, porque eu vinha de um processo diferente, né? Até então eu acho que eu brincava de fazer teatro. Ali que eu senti o que era fazer teatro, o que era um processo, e isso eu trago até hoje nas coisas que eu faço. A Universidade de Passo Fundo na época, foi um grande apoiador, né? Mas eu acho que foi um apoiador através de pessoas, claro. Por exemplo, Silene Potente, né? A grande mecenas, assim, né? A grande mantenedora do teatro de Passo Fundo. Se a gente for voltando no tempo, não importa muito quem você pegue por aqui pela nossa região, nós vamos chegar de volta na Silene. Alguém que foi aluno de alguém que foi aluno da Silene, a Silene. O que nós temos a dizer que o teatro Depois da Chuva é uma revolução, é realmente algo em que, em Passo Fundo, talvez seja difícil a gente ver outra experiência tão exitosa, sabe? Tão revolucionária. O teatro Depois da Chuva nasceu profissional.
Já nasceu grande, Macunaíma. É um espetáculo inaugural de toda uma história. Acho que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. Quando eu vi a Betinha e o Marino em cena, eu pensei, se isso é teatro, então eu quero fazer isso um dia. Depois da Chuva contava uma história de amor, sem texto. Era o ator puramente, algumas velas, a Assunção num canto tocando uns instrumentos para fazer essa sonoplastia ao vivo. Não tinha grandes figurinos, era tudo preto. E o cenário era só um círculo de velas. O espetáculo tinha um pouco esse teor ritualístico, assim como uma relação também é um rito, né? Foi assim, né, que surgiu Depois da Chuva. Um espetáculo de 30 minutos, era um espetáculo sem uma única palavra, não tinha texto nenhum. E aí no final as pessoas, muita gente chorando. Depois da chuva tem um significado, né? Como é que é o cheiro depois da chuva? Para a alma da gente. O que acontece com a terra, né? Depois da chuva vem a colheita. É claro que podem dar temporais e destruir tudo. Faz parte. Mas, depois da chuva, a terra fica fértil. A terra tem mais possibilidade de frutificar, de sementar, de brotar. Quando olho pro espelho, eu me desconheço. Como posso te estranhar? O Intolerância foi um espetáculo que mais me marcou, que mais me trouxe transformação, que foi muito, muito difícil. 7 preconceitos loucos, 6 pedras atirou. Em 5 pobres ou bichos, nos 4 cantos da terra, 3 cantos de dor. 2 homens brigando porque não tem uma mesma cor. Intolerância é um espetáculo, toca nesse ponto da intolerância a partir da poética do Rosa, a partir de um conto do Rosa chamado Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, que fala sobre um homem de uma comunidade do interior. Ela tá tão encarniçada que até cachorro sai de perto. Não tem como não lembrar da Gilda, né? Foi uma pessoa que ela trazia uma energia que contagiava e às vezes a gente dentro de um processo cansativo e ela com aquela tranquilidade, sempre disposta, né? Então ela trazia toda essa carga de vida, de vivência. Enquanto a gente estava ali se desdobrando para fazer algumas coisas em cena, a Gilda tinha aquilo ali natural, né? Ela já tinha vivido muitas coisas na vida dela. Está com aquilo é uma grada triste no coração que dói. Pois então, ela abriu um buraco na cerca do meu chiqueiro. Ela foi uma das pessoas mais leves, mais alto astral, assim, mais divertidas que eu conheci no mundo, assim. E quando ela começou a fazer teatro, eu vi que era uma coisa legal, ela gostava, sabe? Então ela gostava de vocês, ela gostava dos amigos dela, né? Ela estava doente, mas ela ia nos lugares, então ela pegava a bengalinha, ela ia, então ela não perdia a chance. O que persigo? Houve um sorriso nesse meu cantinho. Quer? Então hoje é a geração jovem do Depois da Chuva, né? Se tem uma lembrança que eu tenho do Teatro Depois da Chuva, é eu subindo as escadas na época do Campus 3 da UPF, indo para a sala de espetáculos lá em cima. Tu já sentia aquele clima assim que era quase como uma osmose, entrava na gente. Como foi importante esse espaço, né? É um espaço
alternativo, de certa forma, porque não é um teatro tradicional, né? Uma caixa preta, uma sala preta, redondinha, eu lembro bem como era. No momento passava por aquela porta, assim, o espetáculo já estava acontecendo, né? E ao mesmo tempo a gente ficava muito grudado na plateia, né? E a plateia grudada no que estava acontecendo ali. E a gente ia para nossa salinha preta, querida, amada, a sala de espetáculos. Como a gente tinha um grupo de teatro ali, a gente também estava utilizando o espaço para fazer o nosso grupo de pesquisa aqui na Atrás. Era muito bom ter esse espaço para a gente, porque a gente utilizava esse espaço também para a pesquisa com o grupo de teatro. Não era uma coisa inventada e nem uma loucura da cabeça de ninguém, né? E não era só pura intuição. Para algumas pessoas poderia ser uma coisa meio de doido, assim. E era divertido ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que eu me senti construindo alguma coisa num processo de teatro, como ator. Tudo que um ator precisa é chão, né? Para trabalhar. E a gente trabalhava. E trabalhava, e trabalhava, e suava, e suava. Nós ficava lá naquela sala toda preta, suando, descobrindo os instrumentos. E eu me lembro que a gente ficava em carne viva aqui debaixo do pé. Transpirava, se machucava. E mesmo assim, no outro dia, nós estávamos lá só para ter... É como se fosse uma ínfima luz a cada dia, né? A gente não media cansaço, não media fome, não media sede. Experimentar-se, cada um e o coletivo. Se surgirem espetáculos, tá bom. Se não surgirem, vamos continuar tentando compreender como é que funciona essa linguagem. Essa fundação em cima da qual a arte do grupo é construída, ela se preservou. Tu assiste um espetáculo e tu ainda vê que aquilo lá tá ali, que eles estudavam, que eles iam atrás de autores que falavam de teatro, de atores que escreviam sobre teatro. E aí o Márcio disse uma coisa uma vez assim para nós, ele disse assim: imaginem que o corpo de vocês é um enorme armário cheio de gavetas. E vocês precisam descobrir tudo que tem aí dentro e ir enchendo essas gavetas com possibilidades. Porque quando vocês entrarem em cena, as possibilidades estão ali, vocês puxam a gaveta e elas saltam para fora. Ha! Bum Bums El. Boa tarde, Brasil! Boa tarde, plateia bonita! Queimar lixo é crime ambiental! Acredita que esses dias um jaguar quis me comprar um cavalo pra botar numa gaiota? Falta generosidade. Se virar o vento. Tinha que encontrar uma coelha pretinha pra se casar. Uau, o teu segredo para ser assim tão pretinha. Ai, que bonitinha. Teatro depois da... Fantasia. Poesia.
Só um instante. Sorrinho, vem aqui com a titia. E você entra aqui também, hein? Fazer teatro em Passo Fundo é muito difícil. É muito difícil. Já tive muitos momentos de pensar em desistir. Continuo tendo. Eu acho que todo mundo que faz teatro tem isso, né? Então, será que é só por lei, Guto, que não se pode fazer o teatro desaparecer? É sempre resistindo, sempre pedindo licença. Mas não termina nunca essa licença? Para produzir arte, para produzir cultura. Mas a gente volta, porque a gente não consegue viver sem isso. Ver o olhinho da criança brilhando, sabe? Que tá vendo pela primeira vez um espetáculo de teatro. Se não fosse o teatro, não haveria esse elo, sabe? Essa ligação não aconteceria, essa conexão. É o teatro que possibilita que eu consiga dizer, porque eu preciso dizer. Eu preciso fazer. Quando o meu George morreu, eu pensei... Beba mais um pouco, Madame Francine! Teve um tempo ali em que o Depois da Chuva não estava com tanta frequência em cena, né? Mas o Depois da Chuva seguia existindo, né? Que os Bons Serviços marca um retorno do Depois da Chuva para os palcos, né? Quem será essa figurinista que fez isso? E a própria, né, o fato de estar fazendo um conto como um escritor como Cortázar, assim, também é uma coisa muito rica, assim, pra gente. Foi muito rico, né? Às vezes eu não percebo com quem estou falando. Somente quando vou à casa de uma senhora é que me comporto e falo como uma criada. O que eu mais me lembro era do meu desejo de fazer as coisas e que através do teatro Depois da Chuva eu ia me encontrando, assim. O teatro, ele abre o coração da gente, ele abre a gente inteiro, assim. Sempre quis a oportunidade de estar pertinho, né? Então, dirigindo, né, o carro para levar aos espetáculos, carregando material, vendendo camiseta. Me faz muito bem, me ajuda muito no dia a dia, como professor, como músico. É algo que realmente mudou minha vida. Eu consegui achar aonde me inserir no teatro, né? E eu fiz umas imagens do Diego e do Jean com a Flor, e parecia que ela estava viva ali. Seu mundo não tinha nenhum sonzinho à toa. Eu sempre me senti muito abraçado pelo sonho meu de fazer teatro, que partiu muito disso aqui, né? Todas essas coisas me fizeram querer ser ator. Acho que a gente nunca teve tão sólidos assim. Nosso grupo nunca esteve tão forte, tão firme, tão consistente assim nas nossas escolhas, né, em cada um saber o que quer e o que não quer fazer. E uma coisa muito importante, eu acho que é respeite quem veio antes. Valorize quem veio antes, quem abriu caminhos para você. Pra gente chegar aqui, pra gente estar aqui hoje, teve todas as gerações. A gente é resultado dessa ancestralidade. Eu não vejo meu tempo sem o teatro. A gente transcende nós mesmos em alguma medida, ou física, intelectual, principalmente de não fazer. Talvez eu só saiba sentir e ser.
teatro na minha vida significou a possibilidade de ter muita saúde. O teatro é uma arte social. O teatro não acontece sozinho. Porque o teatro é uma expressão coletiva, ela é uma expressão ritualística e ela é uma expressão de vivência do momento presente. Teatro é encontro. Encontro de almas, de equipes, de interesses, de conflitos. Uma vez a Betinha falou que isso é um vírus que pega na gente e nunca mais sai. Teatro é a minha vida. É clichê, né, isso? Então, mas é porque eu respiro isso mesmo, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Significa respirar. Se não está dentro de você, então não reverbera. Mesmo que você tenha técnica, mesmo que seja grande o seu esforço. O que é a alma? O que o espírito quer transmitir? É mais importante comunicar sem fazer nada do que comunicar com um grito. Posso ensinar a um jovem ator qual o movimento para apontar a lua. Porém, entre a ponta de seu dedo e a lua, a responsabilidade é dele. Quando atuo, o problema não está na beleza do meu gesto. Para mim, a questão é uma só. Será que o público viu a lua?